nós, na edição passada, nós fizemos, né, toda a atividade de extensão, no entanto, ela gerou uma produção acadêmica, né, e até mesmo uma publicação, então nós conseguimos contemplar as atividades. E hoje eu vejo que vocês colocam isso, né, na avaliação de vocês com muita naturalidade, né? Tem alguns desejos especiais, tem algumas questões que vocês colocam, né, de possibilidades que aconteçam nesse semestre, e eu acredito que mesmo estando todos nós trabalhando remotamente, nós teremos possibilidade de nos aproximar enquanto grupo de trabalho e também enquanto atividade propriamente dita. Tá? Então, deste primeiro relatório, nós não temos muito mais do que isso a comentar. E desejar, né, a todos vocês que continuem com esse entusiasmo, com esta motivação, para que a gente possa desenvolver as atividades dentro do cronograma proposto e entender que a principal característica de um planejamento chama-se flexibilidade. E essa flexibilidade ela é dada pelo contexto que a gente está vivendo naquele momento. E vocês viveram um pouco disso agora, nesses últimos 10 dias, quando nós recebemos, né, a divulgação da jornada de extensão e que, em função disso, houve uma mudança no que havia sido planejado para esses primeiros dias, pelo menos no que diz respeito ao cronograma em si. Então, acredito que tudo que vocês fizeram nesse período e os questionários e os envolvimentos que vocês já tiveram serão proveitosos e nessa oportunidade da jornada de extensão a gente espera, né, obviamente, ser contemplado para apresentar para toda a comunidade os nossos trabalhos, tá bom? Então, Cristina, era isso que eu queria colocar nesse primeiro momento, e para a gente até também não tomar muito tempo para as decisões que nós precisamos ainda de discutir em relação aos encaminhamentos agora das próximas atividades. E a partir de cada mês, né, eu vou fazendo a leitura dos relatórios e, se achar necessário e pertinente, fazer algum comentário individual, eu faço pelo AVA e encaminho pelo AVA para vocês, tá? E eu queria já de antemão dizer para vocês que eu fui chamada para uma outra reunião hoje, às 15, provavelmente eu vou ter condições de ficar mais tempo com vocês. Mas quando tiver faltando uns 10 minutinhos para 15 horas, eu vou precisar de desconectar para me conectar na outra reunião. E a pretensão é de que a reunião lá também seja uma reunião mais rápida, pode ser que eu volte ainda, se nós ainda mantivermos, né, a conexão com vocês. Peço desculpas, mas às vezes não tem como a gente fugir, né, das nossas responsabilidades, assumindo aí a posição de diretoria do CAED. Essa era uma atividade que estava programada para ser realizada na feira passada e precisou de ser adiada e foi adiada para o dia de hoje, tá bom? Então, vamos para... E nesse período, tá, eu vou pedir a Cristina, que está aí junto com o grupo de assessores, trabalhando, né, a condução desse plano de ação, para que ela possa conduzir com vocês até o momento do meu retorno. E tenho certeza que a equipe como um toda tem condições de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Depois eles me comunicam, tá bom? Mas agradeço a presença de cada um, especialmente, né, dos coordenadores e representantes dos polos de educação à distância e dos nossos alunos, né? A gente está tentando manter e garantir essa aproximação com vocês para que seja o mais proveitoso possível para todos nós. Então, muito obrigada, Cristina, eu passo a palavra para você e eu continuo na reunião até mais ou menos 10 para as 3, a hora que eu preciso sair para a próxima reunião, tá bom? Então, Cristina, por favor, eu vou desabilitar a minha câmera, mas estou aqui, tá? Qualquer coisa podem me chamar. Tá joia, professora, obrigada. Pessoal, meu áudio tá bom? Para mim tá ótimo. Tá ótimo, tá joia. Tá falhando para mim, que deve ser a chegada aqui da internet. Então, dando continuidade aqui à nossa pauta,
A gente combinou, então, de fazer os bolsistas fizeram, né, junto com a Bruna essa semana, e também com as coordenadoras de polo, um trabalho bacana de pesquisa, né, junto às cidades, primeiro uma pesquisa sobre a cidade, depois uma entrevista, né, com as coordenações, e também uma aplicação de um formulário, né, de um questionário para a gente ver, a partir desses resultados, quais são os desejos, né, da cidade, as necessidades. Então, eu vou passar para a Bruna agora, para ela conduzir, e aí a ideia é que cada bolsista apresente rapidamente seus resultados, e fale dos 3 pontos de uma maneira geral, lembrando que os documentos desse processo, eles estão todos no AVA, então depois se alguém quiser detalhes, pode entrar lá e ler a documentação, né? E aí é mesmo uma apresentação, assim, que eu estou até meio que controlando o tempo aqui para a gente não fazer uma reunião muito longa, volta de 5, 6 minutos para cada um, para colocar suas impressões mesmo, né? E falar dos resultados de uma maneira mais geral, tá, gente? E aí, ao longo da semana, depois o pessoal pode consultar a documentação que está lá dentro do AVA, ok? Vou passar para a Bruna, então, tá, Bruna, para você conduzir isso aí para a gente, por gentileza, e ficar atenta Antes aí da ao Bruna timing. falar, Sim, Cristina, professora. desculpe interrompê-la, mas você acabou já mencionando aí o que eu queria dizer. Era a disponibilização desse material, né, principalmente aquela parte que os alunos fizeram sobre a cidade, para que todos tivessem, né, acesso e pudessem ler. Não é um material muito longo, mas principalmente os coordenadores de polo, porque se eles acharem que for necessário ressaltar algum aspecto específico do seu município, né, que não for, que porventura não tenha sido mencionado, que ainda há tempo, né, e aí a gente fica com o material já com a participação deles também. Tá bom? É Tá. só uma lembrança, mas eu acho que inclusive a Bruna já devia estar preparada para fazer esse comentário. Uhum. Vou fechar aqui, então, deixar a Bruna conduzir agora, tá bom? Vou fechar o microfone e câmera. Tá bom. Ei, gente, boa tarde. Então, durante o mês de maio, a gente fez as etapas descritas pela Cris, né? E até a última reunião, que já havia acontecido, é a pesquisa sobre as cidades, né? Sendo que cada bolsista se responsabilizou nesse momento por uma cidade. Então, Gabriel com Jaboticatubas, Maria com Bom Despacho, Natália com Confins, Nádia Lagoa Santa, Ana Sabará e Alessandra Sete Lagoas. Todos os bolsistas conseguiram realizar as entrevistas com as coordenadoras de polo, né? E aí foi um processo conduzido por eles, né? E eu intermediei quando necessário. Todos enviaram esse documento com as entrevistas e estão todos os documentos lá no ambiente virtual, né, com o ícone de uma tarefa. Todos entregaram, todos se comprometeram e fizeram excelentes produções. E agora a gente reservou 5 a 6 minutos, né, como disse a Cris, para que eles apresentem os resultados a partir do questionário que nós aplicamos, né, um único questionário estruturado nos polos. E aí a gente mantém essa forma de organização, né, durante esse mês, de cada bolsista responsável por um polo durante esse momento. Então, eu acessei o ambiente virtual há minutos atrás e acredito, todos, com exceção acho que da Nádia, mas ela também preparou o material, não enviaram, mas vai ser possível a consulta por parte de todo mundo, né? Já que nesse momento todos vocês, incluindo as coordenadoras de polo, têm acesso ao ambiente virtual do CAED. Então, a gente podia começar com a Ana apresentando o retorno de Sabará, Ana. Ana está na reunião? Sim. Ela está só com um áudio, talvez ela tenha que habilitar microfone e câmera ainda, Bruna. Tá bem. Ela já respondeu ali que está habilitando o áudio. E aí pediu o pessoal para já ficar preparado. Quem vem em seguida, Bruna, por gentileza? Oi. Pode Alessandro, pode ser você? Pode sim, Ana.
Pode sim? Tá. Como que eu coloco para apresentar a minha... Meu... Como é que chama? PDF? Como que eu faço? Ou não precisa apresentar, pode só falar os resultados para compartilhar? Pode escolher, Ana. Eu acabei de colocar como apresentador. Você tem que compartilhar a tela. Apareceu um botão aí para você. Achei. Vê se vai funcionar, porque vocês precisam subir isso para transformar em PDF primeiro. É um pouquinho complexo. Mas testa aí e vamos ver se vai funcionar. Tá. Tela cheia. Acho que talvez se eu colocar a tela cheia. Tela cheia pode ser que aí aparece o próprio PowerPoint. Às vezes costuma desconfigurar, mas tá é indo pouca aí. coisa. Dá tá F5, indo, dá para acompanhar. Dá F5, Ana, por gentileza. F5? Isso, para virar apresentação. Aí. Foi? Isso aí que você tá... Ah, tá no Google? Eu coloquei para compartilhar a tela inteira da conferência. Aí tá dando para ler. Inteira. Não, tá tranquilo, tá dando para ler, pode ir lá. Ana, então mais ou menos até 13h56, 13h57, tá bom? Ok, beleza. Ok, então eu fiquei responsável pelo... Acho que minha câmera tá desligada, né, gente? Peraí, deixa eu só ligar aqui. Peraí, gente. Aí. Estão me vendo e vendo minha tela? Sim. Ana. Sim? Ok. Então, eu fiquei responsável pela cidade de Sabará. Em Sabará, a gente teve 162 respostas nos 10 dias aí em que ficou disponível o formulário. Já imaginava que o público seria a maioria feminino, né? Ficou quase 90% de mulheres, uns 11% aí de homens. A idade também, média de 46 anos. As idades variaram aí de 20 até 70, tinham pessoas bem mais velhas, só que com a média de 40, maioria de professoras de 40 e poucos anos. A profissão, eu acho que justamente por terem mandado o pessoal do polo, do caso de licenciatura, a maioria professor, mais da metade professor. Outros que não são professores são profissionais de educação, monitores, técnicos, pedagogos, assistentes, e apareceram também algumas respostas de assistência social e outras profissões que apareceram isoladas, direito, advogado, contador, enfim. Nas áreas a serem contempladas, eu já imaginava também que seria mais ou menos isso, por causa do público. Eu até coloquei lá na minha análise que, como é um público mais de professores, imaginava que seria educação. Então, a educação ficou com 33%, psicologia apareceu logo depois com 17%, e esses dois temas foram os temas que o pessoal sugeriu ano passado também. Eu lembrei da avaliação do ano passado, é um tema bastante recorrente. Tecnologia também apareceu com 13%, saúde, os outros aqui ficaram 3%, 5%, não foram citados. Se havia alguma área de interesse que não foi citada, a maioria das pessoas disse que não. Então, eu acredito que o formulário contemplou bem as áreas de interesse. E o que apareceu foi matemática, relações étnico-sociais, educação apareceu de novo. Aqui tinham muitas respostas, tipo educação especial, educação, alguma coisa específica de educação. Aí eu agrupei tudo e coloquei só como educação. Nos recortes de temas específicos, eu peguei sugestões dentre os 3 temas que apareceram mais, né, que foi educação, psicologia e tecnologia. Na educação, o que mais foi mencionado foram as aulas online, dificuldades tecnológicas relacionadas também à aula online no contexto da pandemia, a educação especial. Na psicologia, muita gente pedindo alguma proposta, alguma atividade relacionada à saúde mental, também por causa da pandemia. Algumas pessoas citaram espiritualidade, religião. Na tecnologia também, uso de ferramentas e, novamente, tecnologia e educação. Apareceu bastante tudo que envolve tecnologia, ferramentas online, educação, escolas. Na importância, que eu acho que não precisa falar, porque eu acho que nem vai dar tempo, basicamente o que o pessoal disse, pediram muita educação, acho que por serem professores, justificaram que as pessoas precisam de conhecimento, precisam de acesso, precisam receber essas informações. A pandemia apareceu muito como justificativa, muita gente sugeriu temas que interseccionam a pandemia com outros tópicos, não só educação, tecnologia, finanças, enfim. A psicologia apareceu muito pela demanda de saúde mental, né, que eu tinha falado também no contexto da pandemia.
E na análise geral, basicamente o que eu já tinha falado, a maioria dos respondentes foram mulheres, grande maioria professoras de 40 anos, então por isso eu acho que enviesou um pouquinho o resultado, né, porque foi um público bem específico. As 3 áreas mais sugeridas, educação, psicologia e tecnologia, 3 temas que eu acho que podem ser trabalhados juntos, né, que podem ser interseccionados. Quase ninguém sugeriu temas que não estavam listados, alguns outros apareceram, direito, administração, e o recorte da pandemia, que foi bastante citado, como eu já falei, muita gente pedindo temas que relacionassem, pedindo eventos, né, que relacionassem a pandemia com educação e outros tópicos aí de interesse no momento atual. É isso, acho que eu falei muito rápido, mas é isso, terminei. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Inclusive, Muito bom, pelo Ana. cumprimento do tempo, que a gente nem tinha acordado, mas muito obrigada, ficou excelente sua apresentação. Eu já tinha dado uma olhada no material. Alessandro, então pode ser você, e depois a gente pode chamar a Natália. Pode ser, Natália? Ok, então. Alessandro, você está disponível? Ele tá só com áudio, Bruna. Tem que habilitar o microfone. Eu já coloquei ele tá como... digitando. Já coloquei como apresentador. Natália, você está em condições de apresentar? Porque se você tiver, a gente pode... Então tá, Alessandro, pode continuar tentando e... Vou passar aqui para a Natália, então, tá, Bruna? Ah, é porque você tem que trocar, né, Cris? Tô trocando só o apresentador para ela compartilhar a tela. Tá, Alessandra, a gente vai passar para a Natália. Você fica em seguida. Como que eu acesso a apresentação? Que a Cristina falou? Compartilha a tela, Natália, nos botõezinhos que estão na parte central aí embaixo. Aí tem um botão de compartilhar a tela. Ah, tá, ok. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá abrindo, Já tá chegando. Natália. Agora sim. Sim. Ok. Então, eu fiquei responsável pela cidade de Confins. Todas as informações aqui coletadas foram via o formulário eletrônico disponibilizado para todas as cidades. E a entrevista que foi feita com a coordenadora de Polo AB, a senhora Magali, foi feita de forma assíncrona. Natália, abre câmera. Porque eu não vejo vocês, então, peraí. Eu vou ter que fechar. Agora deu certo? Deu. Ok. Só comentando um pouquinho a respeito da cidade de Confins, todas as respostas, né, foram coletadas entre os dias 13 e 23 de maio, porém a última resposta de Confins foi no dia 20 de maio. No total, tivemos 35 respostas. A cidade é muito pequena, cerca de 7 mil habitantes, porém possui um dos maiores PIBs do Brasil, cerca de R$150 mil por pessoa. Possui atualmente 3 escolas públicas, uma alta taxa de escolarização do ensino básico, porém um baixo investimento em infraestrutura e saneamento básico. A principal fonte de renda de Confins é o turismo e o aeroporto. Sobre as informações coletadas, eu fiz gráficos das perguntas 3 a 7. Na pergunta 3, a respeito da faixa etária, a gente teve aí 13 respostas de 20 a 30 anos, a maioria, né, de 20 a 30 e de 31 a 40. Não tivemos ninguém da faixa etária acima de 51 até 60, porém, apenas aí uma resposta de 61 a 70. E houve também pessoas que não responderam.
Quanto ao gênero, a gente teve 75% de respostas de mulheres, né, gênero feminino, e apenas 9 respostas do gênero masculino, e ninguém mais se manifestou a respeito de qualquer outro gênero. Já na pergunta 5, a respeito das profissões, boa parte era relacionada à área da educação, então tivemos 6 respostas da área da educação, 10 de atendente e ou auxiliar em qualquer área. Tivemos também 100 profissões regulamentadas, ou então autônomo ou do lar, que foram 5, e algumas outras que não se encaixavam em nenhuma... Aqui ficou faltando rosa. O rosa são outras profissões, porque cortou ali no slide, mas eu arrumo isso na apresentação quando eu enviar de novo. Nas áreas a ser contempladas em uma formação, a maioria falou a respeito da área da saúde e da área de tecnologia. Saúde a gente teve 18 respostas, tecnologia 15 e educação 16. As outras áreas foram mais diversas. Tivemos sociologia, artes, cultura, mas foi em menor quantidade. Áreas de interesse que não foram citadas, 19 pessoas falaram que não teve, ou seja, acho que, né, a maioria aí concorda que o formulário abordou bastante as áreas que as pessoas queriam, porém teve assim um geral que a maioria, né, que citou alguma área, citou a área de administração e ou gestão. Eu acredito que essa área, coloquei asterisco, né, tanto para ela, quanto para informática, quanto para economia. Essas áreas foram abordadas, mas as pessoas não marcaram essa opção, porque estava com o limite de marcar até 3. Talvez seja por isso que eles colocaram essa observação depois. Em relação à pergunta 8, dos temas que eles gostariam que fossem abordados em uma formação, eu dividi de acordo com o que eu achava que se encaixava melhor nos projetos do Aproxime-se. Tivemos bastante respostas relacionadas à psicologia, saúde mental, justamente por conta desse momento de pandemia. Tivemos também respostas relacionadas à tecnologia, principalmente por conta de estar tudo online, né, tudo remoto. Então, teve esses tipos de pedido. E teve também a área relacionada à educação inclusiva e Libras. Já tem aqui, a gente tem algumas respostas que, ao meu ver, não se encaixariam, né, nos projetos que a gente pode elaborar, que seria essas áreas de administração, gestão, contabilidade, que teve bastante respostas. Essa parte também de potencialidade de mercado de trabalho, recursos humanos. Cursos técnicos está com asterisco, porque curso técnico, não sei se é de conhecimento geral, mas curso técnico a gente não pode ofertar, porque nós não somos uma escola em si, né? Nós somos um projeto, parte da UFMG. Já uma resposta um pouco polêmica que teve, na minha opinião, foi essa que eu destaquei de... Perdão, deixa eu tomar uma água. Foi essa que eu destaquei de vermelho, em que a pessoa citou ética, moral e educação e colocou entre parênteses, bons costumes. Na minha opinião, eu não sei o que essa pessoa consideraria como sendo bons costumes, porque o que é para um não é para outro, né? Então, acho que isso é um pouco complexo e vale a pena aí uma discussão. Em relação à entrevista, a Magali me deu algumas informações por meio de áudios coletados via WhatsApp. A gente teve aí que ela contou a participação do Polo de Confins a primeira vez no ano de 2020. Tivemos, na opinião da Magali, a área mais afetada pela pandemia foi a área da educação. Ano passado eles não puderam participar no projeto de cidadania devido ao ano eleitoral. Esse ano eles têm grandes expectativas em relação à participação desse projeto. Segundo a Magali ainda, eles gostariam de participar ou ter convite de autoridades municipais nesse ano, já que mudou um pouco o governo da cidade. Por conta da pandemia, houve uma redução da empregabilidade na cidade, que atualmente a fonte de renda é turismo e o aeroporto. Eles gostariam de conteúdos nos projetos voltados, né, para profissionais da linha de frente, da saúde, profissionais que trabalham também em supermercado,
na área da educação e assistência social. Temas relacionados à psicologia são bem-vindos devido à alta taxa de depressão e talvez até relatos de suicídio atualmente na cidade. E a Magali teve também, né, a ideia de divulgar esse ano os projetos por meio de vídeos de convite, ao invés de somente folders escritos. E é isso, foram um pouco das minhas referências, e obrigada. Excelente, Natália, muito obrigada. Eu destaco aí a sua tentativa de elencar as temáticas de acordo com os projetos, isso foi bem legal. Algumas coisas que você colocou assim que não cabe, eu acho que mais pensando no tamanho das pernas mesmo, né? Porque a gente poderia criar alguns links com todas essas temáticas. Eu até vi noções básicas de direito. A gente tem um curso autoinstrucional no CAED, que é noções básicas de direitos autorais, por exemplo. E na nossa equipe a gente tem um advogado, né, que atua também como assessor pedagógico lá no CAED. Então, eu acho que são temas legais, né, tem tudo a ver com a pandemia, mas realmente, como você disse, a gente tem as nossas limitações. Colocar as temáticas que a gente elencou, eu fui tentando pensar na área de formação de vocês, né? Então, por isso que a gente pensa em alguns e não em outros, mas tem vários temas citados ali pelas comunidades que eu sou totalmente favorável também. Então, a gente agradece a Natália, bem como a Magali, né? Também eu não referenciei a Alessandra, que ajudou a Ana no levantamento de dados de Sabará. Então, agora, Alessandro, né, que vai apresentar as 7 Lagoas. Agora você consegue, Alessandro? Agora eu consegui ativar. Boa tarde. Ótimo, boa tarde. Eu só não vou conseguir utilizar a câmera porque eu estou pelo PC hoje, está sem webcam. Sem problemas. Eu já consigo apresentar? Consegue, pode compartilhar a tela. Onde que eu vou aqui? Tem um botão na parte central embaixo, que está escrito compartilhamento de tela. Aí clica nele, por favor. Maria, você pode ser a próxima? Posso sim. Combinado. Tá aparecendo aí? Tá abrindo, Alessandro. Agora abriu. Eu fui responsável pela cidade de 7 Lagoas. E nas respostas, a gente obteve 178 respostas. A média de idade dos entrevistados foi de 40,9 anos, sendo 73% do sexo feminino, 26% do sexo masculino e 1% são outros gêneros ou que não declararam. Do perfil profissional dos entrevistados, 46% são profissionais da área da educação, 10% servidores públicos, 6% do terceiro setor de serviços, 7% são profissionais da saúde, 3% da área da administração, 4% estudantes e 24% outras áreas que eu não consegui classificar aqui. E dentre as áreas que os entrevistados gostariam de ver contempladas em uma formação, a educação foi o mais citado, seguido de tecnologia, saúde física, mental e bucal, psicologia, ciências e direito. E aqui perguntou-se quais áreas que eles tinham interesse que não foram citadas, mas a educação e saúde voltaram a aparecer, apesar de já terem sido citadas, né? Então, foram mais citadas aqui educação, saúde, administração, seguida de serviço social, esporte e lazer e acessibilidade e inclusão. E em relação às últimas perguntas que falavam sobre os temas específicos, eu resolvi agrupar aqui dentro das áreas que foram mais citadas e que eu organizei nos gráficos anteriores, né?
Aí dentro de educação, o primeiro tema foi sobre educação especial e inclusão. Aí eu não vou ler a importância que a pessoa justificou, porque senão vai ficar muito texto. Mas o segundo tema foi, dentro da educação, foi metodologias ativas para educação no âmbito tecnológico. A educação no tempo de pandemia, onde os estudos são virtuais, abordando a saúde física e mental dos profissionais da educação e alunos, e também o ensino básico para o uso das tecnologias oferecidas. E dentro da área da saúde, saúde física e saúde mental, saúde geral pós-pandemia e envelhecimento e saúde. Dentro da tecnologia, atualização tecnológica, uso de ferramentas e mídias sociais e recursos tecnológicos para fins educacionais. Na área da administração, como lidar com a economia nesse momento de pandemia. Na área da psicologia, psicologia e o serviço social na educação primária. E psicologia comportacional, como reconhecer a si mesmo e como enfrentar e sair de crises existenciais. É basicamente isso. Bacana, Alessandro, muito obrigada também à Vânia, né, na participação na etapa da entrevista. É legal também seu esforço de tentar agrupar esses dados de certa forma, né, e aí você já optou pelas áreas macro. Então, agora a gente vai chamar a Maria, né, que ficou responsável pela cidade de Bom Despacho. E em seguida, a Nádia estava com um problema de conexão, mas me parece que ela voltou. Agora eu consegui voltar, tô usando 4G porque a internet aqui em casa caiu. Tá bem, Nádia, pode ser você depois da Maria? Pode. Então tá. Gabriel em sequência, tá? Boa tarde, gente. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Tá bem. Vocês estão conseguindo ver? Tá, então aqui a gente tem os resultados, né, do levantamento de temas do Polo de Bom Despacho para fazer o planejamento das ações desse ano do Aproxime-se. Foi aplicado um questionário com auxílio da coordenadora do Polo, Denise Souza, e a gente teve 158 participantes que responderam. Como nos outros polos, teve predominância do sexo feminino, com 87,3%, e a média de idade também foi similar, 40,19 anos, e variou de 18 a 66 anos de idade. Quanto à profissão, eu separei em 4 grupos. O primeiro que teve mais respostas foi onde tinha professores e pedagogos, que foi 58,2%. Servidores públicos, 20%, outras profissões. Encontrei psicólogo, advogado, contador, etc. Deu mais ou menos parecido com o servidor público, 18,4%, e em menor número tinham estudantes, 3,2%. Das áreas de interesse, as 3 que foram mais votadas foram educação, 26,6%, psicologia, 17,1%, seguido de saúde física, mental e bucal, 10,7%. Como era múltipla escolha, né, as pessoas poderiam escolher mais de uma opção, deu um total de 403 respostas. Quando perguntado se tinham outras áreas de interesse que não estavam dentre as opções, a gente teve 63 respostas, mas que também poderiam se enquadrar, né? Eu coloquei aqui em ordem decrescente as que tiveram mais menções, que foi pedagogia, educação inclusiva, esporte e educação física, 5 respostas cada, e seguido de informática e nutrição. As outras foram mencionadas só uma vez, mas também eu acho que se enquadraria naquelas outras categorias. Quando analisando a importância dos temas para o município, eu consegui identificar 3 grupos de respostas, né, nas questões abertas.
Um primeiro grupo falava muito sobre a aquisição de conhecimento, a área da educação, tanto da própria pessoa quanto para a comunidade, no desenvolvimento local, falando de leis locais, cultura. E um outro grupo que estava muito voltado para a pandemia, esse cenário atual, né, de volta às aulas, modelo híbrido, modelo remoto, angústia, depressão, tudo que estava relacionado com a pandemia. E um outro grupo de respostas estava relacionado a dar uma melhor devolutiva para os alunos, se capacitar mais como profissional, né, já que a gente teve muitos professores que responderam, acho que foi por isso, e melhorar a qualidade do ensino no município também. Então, aqui estão os termos gerais que foram usados nesses 3 grupos, né, que descreve o contexto local de bom despacho no momento, que foram temas voltados para a necessidade de desenvolvimento local, né, da comunidade, falando sobre a cultura local, leis locais, sustentabilidade, gestão pública. Outro grupo que falava das consequências da pandemia, relacionado com saúde mental e os novos processos de trabalho, né, de ensino, na educação. E o grupo voltado à capacitação dos profissionais. Quando perguntado sobre temas específicos dentro das áreas, eu consegui encaixar também dentro desses 3 grupos. Fez muito sentido. Aí eu escolhi aqui e coloquei os que foram que tiveram mais menções também, os que apareceram mais vezes. Que voltados para a saúde mental, a gente tem depressão, ansiedade, que também tem a ver com esse contexto de pandemia, educação pós-pandemia, que é as volta às aulas por despacho, ensino remoto. Serviço social apareceu bastante também, educação especial, educação infantil, educação inclusiva. Então, a conclusão que eu cheguei foi que a maioria dos temas foi como nos outros polos, né, voltado para esses cenários de pandemia e questões relacionadas à educação nesse contexto. Foi isso. Obrigada. Vou parar o compartilhamento. Muito bacana, Maria. Eu ia falar isso mesmo, da convergência das temáticas, mas muito legal como que cada um de vocês também coloca subjetividade na apresentação dos dados, né? Mesmo sendo similares. Então, eu achei essa apresentação muito bonita, até comentei isso lá no ambiente virtual. Muito bonita a escolha das cores, enfim. Denise, também muito obrigada por prestar assistência a Maria, por ajudar na divulgação do questionário, né, em responder as perguntas dela. E agora, eu vi que a Nádia tinha caído, agora recente, e ela voltou. Agora, consegui voltar. Pode, Nádia? Posso apresentar. Cris, você habilita ela? Eu não vou apresentar a slide, não, então não precisa. Tá. Habilita. Permitir. Eu tô vendo só o uso da câmera aqui, ver se tá funcionando. Acho que tá funcionando. Então, eu ainda tô no processo de terminar a análise, por isso que eu não coloquei lá ainda. Desculpa, gente, o atraso mesmo. Mas Sem problemas, Nádia. Conseguiu 18 respostas, obrigada. E eu fiquei com medo da gente não conseguir mais, porque acho que teve um problema de conexão na cidade, a coordenadora do polo informou também. Então, a gente teve uma certa dificuldade de entrar em contato com as pessoas, mas eu fiquei feliz que teve 18 respostas, já foi bacana, assim. Então, foram 16 participantes do sexo feminino e 2 do masculino, a maior parte de professores, mas tiveram algumas profissões diferenciadas, servidora pública, que pode ser diferentes profissões, diferentes atuações, cuidadora de idosos, fotógrafa e uma engenheira, e auxiliar de serviços. A maior parte das áreas foram contempladas, e algumas pessoas indicaram também arquitetura, sociologia, esporte, fitness e fisioterapia. Eu achei interessante colocar essa questão do esporte também, porque nesse contexto da pandemia isso traz uma outra conotação também, porque a gente não está podendo fazer a prática ao ar livre nem nas academias, mas não deixa de ser relevante fazer o esporte. A maior parte das indicações também se referem à educação, cultura e artes. E, por enquanto, são essas informações que eu coletei mais aqui dos dados.
A idade dos participantes também entre 24 e 60 anos. A menor idade foi 24 e a maior 60. E é isso. Muito obrigada, Nádia. Essa questão que você pontuou, né? A gente entrou em contato com a Gláucia e ela nos colocou isso, que me parece que teve um vírus que atingiu, não sei se são os e-mails institucionais, mas houve uma questão que dificultou a disponibilização do questionário, né? Então, essa disponibilização começou tardiamente, né? Mas a Gláucia, ela enfatizou que ela fez uma série de mobilizações nesse sentido, então a gente agradece também a Gláucia por esse esforço, e a gente conseguiu esse retorno de 18 pessoas, que já dá para a gente poder, pelo menos, ter uma carinha ali do município, né, apesar de não divergir muito das informações que até então a gente levantou, né, com as demais comunidades. Muito obrigada, Nádia, e quando for possível, por gentileza, coloca lá no ambiente virtual, depois a gente vai fazer, eu vi uma coordenadora de polo pedindo, como está como uma tarefa, acredito que só quem tem perfil de professor lá consegue visualizar. Então, a Cris falou, eu vou subir depois os arquivos para todos vocês. E aí, por fim, o Gabriel, né, que ficou com a cidade de Jaboticatubas, com o apoio da Nair. Você pode apresentar, Gabriel? Ok, Gabriel, estamos te aguardando. A gente já consegue ver seu documento, Gabriel? Seu áudio não está aberto. Oi, eu acho que agora foi. Agora sim, boa tarde. A todos. Eu fiquei com a cidade de Jabuticatubas e no questionário da cidade a gente recebeu 34 respostas. Igual às outras cidades, o maior número de respondentes eram mulheres e a média idade era 40 anos. Mas foi um recorte bem grande. Acho que a menor idade foi 16 e a maior acima de 60 anos. Quanto à ocupação, a maior parte era de professores e servidores públicos, talvez pelo onde o formulário veiculado. E assim como as outras apresentações, as áreas de destaque foi educação, psicologia e tecnologia. E juntas, essas áreas representam mais de 40% das escolhas. E quando perguntado sobre alguma área de interesse que não foi citada, os respondentes indicaram turismo, sociedade e meio ambiente, muito relacionado com a temática, com a própria cidade, no aspecto da cidade. E dentro dos temas específicos, que seria educação, tecnologia e psicologia, o maior destaque foi para saúde mental, tecnologia citada de novo, e alguns temas bem específicos, como cultura local, política, cidadania e, inclusive, formação docente. E alguns temas específicos foi, dentro da tecnologia, por exemplo, foi letramento, inclusão digital e saúde mental. E outros temas também a gente vai destacar, como cultura local, política, cidadania e formação. E como um todo, a preferência foi por temas relacionados à área de educação, psicologia e tecnologia, destacando
enfoque em letramento digital e saúde mental, além de uma preocupação com a própria cidade, com o apontamento de pretensões relacionadas ao turismo, sociedade e meio ambiente. Falhou um pouquinho no final, Gabriel. Você disse que você terminou? Sim. Tá bem, muito obrigada, Gabriel. Você me perguntou antes se tinha algum formato específico, né? Se a gente poderia ajudar nesse sentido, mas o bacana é isso, né? É que cada um de vocês apresente uma análise, né? Mas todas elas muito bem fundamentadas, né? Uns usam um documento em Word, outros PowerPoint, mas todas muito bem estruturadas, muito bem analisadas. Você especificamente, a gente já comentou, você escreve muito bem, faz análises muito pertinentes, então muito obrigada a você e também a Nair pela ajuda no Polo de Jaboticatubas. Muito obrigada, então é isso, Cris. Acho que todos apresentaram, fiquei muito satisfeita, foi muito bom trabalhar com vocês e a gente se vê nas próximas ações em que eu estarei envolvida. Joia, Bruno. Bom, gente, então, a ideia aqui hoje foi mesmo... Eu estou abrindo a câmera, tá? A ideia aqui hoje foi mesmo a gente fazer uma apresentação, né? Como eu falei com vocês, a gente não tem condição de discutir aqui na reunião todos os pontos, né? Mas eu acho que ela é bem representativa, foi muito bem feita e a equipe toda trabalhando junto, que é muito bacana, porque é a partir, né, dessa colaboração entre o Polo e com os bolsistas, né, e com o auxílio da Bruna, que chegou nesse resultado, que é um resultado que vai alimentar todo o projeto, né? Agora, como a gente mesmo comentou várias vezes ao longo, né, das conversas e tudo, são diretrizes, mas é claro que não é nada engessado, então muitos temas que não apareceram aí, eles podem estar nas entrevistas, ou, né, ou eles podem ser sugeridos também a partir do olhar da coordenação, e até nós também, porque isso vai envolver um pouco de adaptação para aquilo que a gente pode oferecer também, né, gente? Mas aí é só um primeiro passo para depois a gente começar a trabalhar nos projetos seguintes aí com esse material que foi, né, levantado. Professora Eliane, quer fazer algum comentário? Eu fiz aí já um comentário no chat, né? Porque na apresentação a gente percebe que há uma proximidade, né, entre os temas nos vários municípios. Confesso que eu também esperava que a pandemia ainda fosse ser um ponto de referência, né, para a discussão dos temas, e que o tema de educação certamente apareceria em função da área que a gente está trabalhando, né, e da área propriamente dita dos polos. Então, a educação ela era esperada. E a tecnologia também por consequência do momento do ensino remoto, em que as descobertas estão sendo feitas e várias oportunidades, a gente já comentou sobre isso, em relação ao uso dessas tecnologias para a nossa prática diária docente. Então, eu fico feliz, né, parabenizo os meninos, principalmente com a ajuda aí das coordenadoras dos polos, pelo trabalho que vocês fizeram e pela apresentação. Acho que como a Bruna colocou, né, Bruna, cada um tem o seu jeito, né, tem a sua forma, né, de apresentar e de organizar as suas ideias, mas em todos eles a gente conseguiu perceber, né, que realmente a consolidação dos dados e a forma de apresentação nos permitiu entender e já extrair destas apresentações aquilo que a gente acha que pode ser a temática agora, né, para as próximas fases, né, o que vamos fazer daqui para frente. Então, essa área da psicologia, especialmente no que diz respeito à saúde mental, né, e essa saúde mental ligada para neste momento da pandemia, com grandes ocorrências, né, na área da depressão, na área da angústia, né? Tem muita coisa que hoje a gente já vê aí estudos apontando nesse sentido. A questão da tecnologia muito voltada para o ensino remoto e a questão básica da pandemia em si.
né? Eu acho que é importante a gente ter um momento em que a gente possa atualizar essas informações para a comunidade como um todo. Então, eu estou satisfeita e parabenizo a todos, a Bruna aí, pela condução desse momento do trabalho. Joia. Gente, eu vou propor uma inversão rápida aqui na nossa pauta, aqui só para passar pela jornada e identidade, porque são coisas bem rapidinhas, para depois a gente entrar num tema que vai ter um pouco mais de discussão, que é a questão do evento de abertura, tá? A jornada de extensão, só para colocar para vocês, a professora Eliane, ela já mencionou, né? Ela é uma atividade que ela é voltada para os bolsistas, né? Ela é uma atividade obrigatória dentro do percurso deles, ela é colocada pela PROEX, tá? A gente está trabalhando, então, neste momento, deixa eu explicar, a primeira fase da jornada, ela é um concurso, né? Que a PROEX organizou para eleger 3 trabalhos que serão apresentados, né, trabalhos de extensão, que serão apresentados no dia da jornada, que é dia 16 de junho. Normalmente, ela era feita, quanto presencialmente, com todos os trabalhos de todos os projetos sendo apresentados num local específico, num grande evento, né? Mas, em razão, né, desse nosso né, contexto de pandemia, eles optaram no ano passado, e esse ano eles estão repetindo o formato de fazer 3 apresentações selecionadas, né? Ano passado foi por eles, esse ano vai ser por meio de concurso, pelo YouTube, né, o canal da PROEX, então vai acontecer no dia 16 de junho. Esse concurso, o que ele envolveu? Está envolvendo, nós estamos em produção. Uma produção de um vídeo falando a respeito, apresentando o projeto de extensão, no nosso caso é um programa, né, a gente tem 4 projetos, falando de como que ele foi realizado durante a pandemia, né, nesse contexto, como ele está sendo realizado, e também dizendo qual que é a relação do projeto com as ideias de Paulo Freire, porque eles estão comemorando, né, se eu não me engano, um centenário, e a gente está comemorando também uma data importante aí, que é a 20ª Jornada de Extensão. Então, Paulo Freire foi tema. A gente dividiu, então, para participar desse concurso, a equipe de bolsistas em 2 equipes menores, e uma parte cuidou do texto do vídeo, né? Fizeram uma pesquisa, produziram um texto muito bem feito, tá? E aí eu já parabenizo os meninos aí, porque foi uma produção muito bem feita, em que eles tocaram nesses assuntos, né? Apresentação do programa, dizer como que ele está agindo durante a pandemia, como que está funcionando, e também que relação tem com Paulo Freire, né? Com a temática de Paulo Freire, esperança, diálogo, bem lá dentro do AVA, o texto, tá? E aí, a partir desse texto, a outra parte da equipe, que é os meninos que estão responsáveis pela produção do vídeo na parte, né, de editar, gravar e preparar também as imagens e slides, eles estão trabalhando ao longo da semana, né, para fazer essa segunda parte, tá? Tudo já acertadinho, conversei bastante, né, principalmente com a Natália, e tá todo mundo super coordenado, ela, a Ana e o Alessandro. E aí, o concurso, o vídeo tem que ser inscrito até dia 31, e eu estou acompanhando, depois vocês vão conhecer a versão do vídeo lá dentro do AVA, que a gente vai colocar lá para vocês, tá? Então, a jornada de extensão é isso, já está organizada, sendo desenvolvida. Eu agradeço muito aos meninos, porque é um empenho total deles aí para poder fazer o melhor trabalho possível, e está ficando muito bom, tá? A identidade, então, do programa. A gente, a respeito da jornada, alguma pergunta, podem colocar no chat aí, ou então fazer a pergunta por câmera também. Eu vi que a Bruna está digitando. Cristina, eu não sei se a jornada vai precisar de inscrição prévia, mas seria interessante, né, que quem tiver interesse e quiser fazer inscrição, eu não tenho aqui agora, eu posso até procurar qual é o endereço para maiores informações, mas eu acho que é uma coisa interessante se as pessoas quiserem participar. Sim, na verdade, tem sim essa fase de inscrição, né, para poder um participante. E o site deles, eles estavam organizando ela essa semana, por isso que a coisa foi um pouco atropelada, porque foi divulgado bem em cima, mas o site já está organizadinho e lá tem, né, essas informações sobre o dia e tudo. Vai ser pelo YouTube, provavelmente eles vão fazer uma pré-inscrição usando, né, aquele sistema deles de inscrição da extensão.
E também devem passar um formulário no dia para o pessoal confirmar a presença, porque acho que foi mais ou menos assim que eles fizeram no ano passado. As inscrições dos vídeos é que é até dia 31, né? Eu vou procurar aqui, se eu achar, eu já colo aí no o link, tá? Mas tem uma aba específica lá no AVA também, professor, que a gente pode dar um destaque então, lá né, quando tiver no período, porque acho que a inscrição para ouvinte ainda não está aberta. Mas aí eu dou uma olhadinha lá, e aí eu faço um destaque lá na aba para o pessoal poder participar, porque ele é uma participação, uma apresentação dos bolsistas, mas o restante da equipe pode entrar como ouvinte, tá, gente? Pode participar no dia do evento. E eu acho que é interessante para as pessoas participarem, né? Sim. Então tá, era só esse comentário. Pode passar adiante aí com a questão da identidade. Da identidade. Estou só dando uma olhada aqui, mas os comentários estão aqui, Bruno, são referentes às apresentações anteriores, não tem nada para a jornada, pelo que eu estou vendo aqui. A identidade, então, gente, mesmo, depois... Filho. Tá bom, obrigada. Desculpa te atropelar aí, não, mas não tem problema. Não, chat é assim mesmo, chat é anárquico. Mas aí... que você percebeu que eu estava digitando e eu não contava com isso. Tô de olho aqui, no monte de tela. Mas aí, a identidade visual, então, tá, gente? Eu até reabri aqui para a gente poder fazer para quem não votou ainda votar, mas eu vou só compartilhar aqui rapidamente para quem não viu, né? Eu mandei alguns avisos, então, assim, quem for votar são os últimos minutos, tá, gente? Que eu vou entrar lá agora e vou fechar. Eu pedi ao Pedro, né, para criar para a gente 2 versões esse ano para a gente escolher, né? Porque acho que é simpático ali deixar as pessoas, né, verem ali né, participarem também desse processo, e é muito bacana ter uma identidade específica, né, pro evento. Então, ele fez 2 propostas, né, acho que vocês estão vendo ela na tela aí, uma primeira proposta, né, em azul, que tem aqui uma representação das cidades, né, aqui, um mapa de Minas Gerais, né, uma coisa bem tecnológica, assim, no caso os 2 são, né, mas aí tem essa primeira proposta, né, que é essa de azul escuro, e uma segunda proposta também com um mapa bem tecnológico, com outras cores, né, então ele fez aqui 2 propostas de identidade, e eu coloquei lá no ambiente, já tem pelo menos uns 10 dias, pelo que estou vendo aqui na atualização, né, para as pessoas entrarem, darem uma olhada, e aí depois tinha uma ferramenta para vocês fazerem uma votação, tá? Aí eu vou expor o resultado aqui, porque nem todo mundo vê por causa do acesso que vocês têm, tá? Então, só para revelar aqui quem foi, e aí a partir de agora, gente, quem votou, votou, quem não votou, né, vai aceitar aí o resultado, tá bom? Então, a gente tem aqui a proposta 1, tá? Frisando aqui nos resultados, ela ficou com 6, né? Pessoas que optaram por ela, e a proposta 2, que é aquela laranjadinha, ficou com 8, tá? Então, de acordo aqui com a votação de vocês, nós optamos, então, por trabalhar com a proposta 2, tá? Na identidade visual. Então, vou abrir só dar uma olhadinha, essa aqui, tá? Em laranja. E aí, a partir dela, eu vou pedir o Pedro, então, para ele criar para a gente uma série de peças, né? Para a gente ir utilizando aí ao longo do ano, e vão ser solicitadas também à medida que a gente for desenvolvendo material de divulgação, né? PowerPoint para utilizar e tal, e rótulos. Aí vai ser, então, essa identidade aqui que vai ser utilizada e adaptada da maneira que ele, né, que tiver no projeto lá, mas ao longo aí do ano, dentro daquilo que a gente for trabalhar, tá bom? Então, agradeço aí a todo mundo que participou, né, que fez aí a sua, né, que votou. Vou parar o compartilhamento aqui. Que votou aí no nosso, né, dentro aí dessa proposta, tá bom? Algum comentário, gente, a respeito aqui? Ou tá tranquilo? Posso passar para frente? Cristina, podia votar mais de uma vez ou não?
Não, muda ou barra. Você consegue mudar de um lugar para outro, porque eu não deixei fechada a opção de mudar de ideia. Mas você só conseguiria, essa ferramenta do Muda, ela chama escolha, Natália, e ela só te deixa fazer uma opção de acordo com o que você configura, né? Mas eu configurei para cada um fazer um voto, dar apenas um voto. E aí, se a pessoa repetisse, ela podia trocar de um lugar para outro ali. Tá? Mas aí, com todo mundo que participou, né, a gente teve 6-8 aí, ficando com a segunda opção, tá bom? Até aqui tranquilo, gente? Vou passar, então, aqui para frente, aqui na nossa pauta, tá? Fechar aqui a apresentação. Professor Eliane, quer fazer algum comentário, professora? Não, eu acho que é isso mesmo, acho que a escolha foi interessante, né? E, na minha opinião, essa segunda proposta, ela é mais sugestiva, né, da natureza do projeto. Então, por esse motivo, inclusive, revelo o meu voto, né? Foi o meu voto aí em relação à proposta. Mas acho que qualquer uma das duas estaria muito bem representada. Acho que é isso mesmo. Trabalho muito bonito, né? Bem feito do Pedro. Assim, também gostei. Então tá ok. Gente, um último ponto, então, que a gente precisa, né, focar, e aí eu vou convidar o Cides aqui também para abrir a câmera e o microfone dele, porque ele é o assessor que está responsável, é pensar naquela proposta que a professora Eliane fez, né, na última reunião, uma coisa que ela frisou, que é um evento de abertura para o programa, né? Até o ano passado, a gente fez esses eventos separadamente para cada polo. Mas agora a ideia é escolher uma data, né, para a gente inaugurar oficialmente o programa, com aquela mesma processo que a gente já fazia, né, que é ter essa participação de uma mesa em que a gente convida as autoridades, né, da universidade e também da cidade. Eu vi uma pesquisa em que, acho que foi a da Magali, que frisou a participação das autoridades municipais, né, e essa mesa de abertura, ela é um momento em que a gente tem, né, essa possibilidade de ter uma fala oficial aí para né, para marcar a presença também da cidade no evento. E no ano passado a gente fez em dois momentos. Num segundo momento, a gente tem um áudio entrando e gente vazando. Deixa eu ver alguém com o microfone aberto. Fecha, por favor. No ano passado, a gente teve um segundo momento, que é uma parte cultural, em que a coordenação de polo coordenou aí uma mesa, né, de apresentação da cidade. Mas aí o CITES vai a proposta que ele tem e para a gente discutir como é que a gente vai adaptar isso, né, para fazer esse evento de abertura, né, dentro do nosso programa, né, pensado como a gente, né, com os envolvidos que a gente já propôs, e também pensar numa data, né, próxima, agora para não ficar algo muito longe também do nosso projeto, tá bom? Aí eu vou deixar o Cites falar. Sim, boa tarde a todos. Bom, nesses últimos dias, né, eu e a professora Eliane, a gente teve uma conversa para discutir essas questões, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós fizemos uma possível estrutura e ordem da mesa, e a partir dela eu gostaria de falar sobre isso para vocês. Compartilhe a tela, ou seja, eu te coloquei como apresentador. Vocês podem ver, tá tranquilo, meu áudio está bom. Tá bom. Assim. Tá bom, então assim, eu gostaria de falar, né, sobre essa estrutura, e em seguida, né, a gente vai falar aí sobre possíveis datas, né. O professor Eliane pediu para que a gente trouxesse essa questão para cá, né, para que cada polo pudesse manifestar o seu desejo, considerando as datas, né, de possíveis feriados e eventos municipais. Bom, mas no que diz respeito à estrutura e ordem da mesa, seria essa, né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver enganado, no último ano parece que não teve a participação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, professor Eliane?
Exatamente. ano. Foi só a graduação e esse ano a gente está propondo, né, que também entre a pós-graduação, considerando que neste ano nós temos uma oferta de curso de pós-graduação já dessa nova oferta, que já não é tão novo mais o edital, que ele é de 2018, mas o único aprovado até o momento. Então, nós temos graduação e especialização em oferta. Sim, seria especialização em educação e ciências. Se eu não estou enganado, os polos de Confins, Jabuticatubas, Lagoa Santa e Sabará vão ter essa especialização. Então, daí a importância, né, do representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E a ideia seria até, né, o item 4, vamos dizer assim, seria ao vivo, e a partir do item 4, depois dele, né, seriam criados vídeos sobre as cidades, né, dos polos. É isso. Então, ao vivo, vídeo e considerações finais e encerramento, aí sim seria ao vivo novamente. Né? Eu gostaria de saber o que vocês acham. Acho que não foge muito, né, da ideia inicial. Eu tive uma conversa com a Cristina, acho que também não foge muito do que foi feito no ano anterior. E no que diz respeito à estrutura, é isso. Né? Eu tive uma conversa com o nosso representante tecnológico, né, o da estrutura, que é o Thiago. Ele falou que é completamente possível e ele deu uma sugestão que eu achei muito sensata até. Ele falou o seguinte: essa parte, né, do ao vivo também seria importante ter uma gravação do representante de cada um desses itens que estão aqui. Né? Agora que eu estou vendo, a numeração está até errada porque fui trocando aqui. Mas ele falou o seguinte: seria interessante, né, apesar de estar ao vivo, ou além de estar ao vivo, também ter um vídeo, porque se tivermos qualquer tipo de problema no ao vivo, então nós rodaríamos a gravação. Eu achei muito sensata o posicionamento dele. Eu gostaria de saber o que vocês pensam a esse respeito, né? Mas o meu posicionamento é seguir essa sugestão. Acho que uma questão, Cides, que tem que ser mencionado também, é que a gente pensou em uma sessão de 1 hora, mais ou menos, sabe? Para que a gente não estendesse demais. Eu estou vendo aqui, foi transmissão de pensamento com a Desirê, porque a Desirê tá acabou perguntando, de dizer aqui. Né? 40 minutos, 1 hora fica complicado. Máximo, então, assim, o que a gente pensou? A gente pensou de fazer uma sessão de abertura mais rápida, formal, como eu mencionei na outra reunião, né? Eu acho que faz falta, acho que a gente precisa desse momento, até mesmo para nos colocarmos, né, junto aos representantes dos polos e os representantes, inclusive, da prefeitura. Então, a gente tinha pensado que a gente poderia fazer a abertura com as iniciais bem rápidas, tá? E que no evento passado, falhando muito. Até mesmo convite a algumas pessoas para que pudessem. Está falando que falhou? Deixa eu tirar o fone aqui. Deixa eu fechar o fone. A minha internet falhou, professora. Eu não consigo fechar o microfone. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Ouvi, sim. É engraçado que para aqui está a internet está completa. Mas dá para ouvir? Dá para eu continuar falando? Sim, para mim eu ouço perfeitamente. Deixa eu outro microfone aqui. A minha internet caiu, gente. Aí, como eu estou como apresentadora aqui, deve ter dado problema. Mas aqui já está ok. Então, tá bom. Então, gente, o que acontece? Aí a gente pensou que naquele momento, que no ano passado vocês fizeram
usando da criatividade, da indicação de cada polo, que nesse momento vocês pudessem preparar um vídeo né, sobre o que vocês quiserem mencionar e que acham que é o destaque da cidade. Porque esse momento é um momento de boas-vindas. Então, é como se a gente estivesse abrindo as portas de casa, né, para receber as pessoas. Então, nós vamos fazer uma coisa mais rápida, né? Então, faríamos essas falas iniciais, que são falas institucionais, faríamos o vídeo, e aí o que eu coloquei é que a gente deixaria para vocês a discussão sobre a produção desse vídeo, o CIRDES, né, como ele está responsável para poder fazer, né, essa condução, essa organização da cerimônia de abertura, ele acompanharia vocês, a participação dos alunos vai ser fundamental também, né, para que eles possam acompanhar, uma vez que já teve esse primeiro contato com os municípios, e aí a gente produziria um vídeo, tá? E esse vídeo seria um vídeo institucional, inclusive para o próprio município, tá? Então, acho que seria isso, e a gente vai distribuir, então, esses tempos para que a gente possa estabelecer um teto, né, de limite, como limite, para que cada um faça a sua apresentação e depois, no final, a gente volta fazendo algumas considerações finais e encerramos a cerimônia de abertura, tá? Então, se a gente calcular isso aí como mais ou menos 1 hora, que é o prazo máximo, e é o que a gente vê, né, nos eventos que a gente participa, porque na realidade também você vai chamar as pessoas para a mesa e é muito deselegante, pelo menos do meu ponto de vista, você chamar a pessoa para a mesa e não dar a palavra àquela pessoa. Então, se nós vamos chamar os representantes institucionais da UFMG diretamente envolvidos e vamos chamar os representantes do polo, então nós teríamos que dar pelo menos aí 3 minutos para cada um, para que eles possam se manifestar. Aí faremos a apresentação da programação total, né, do evento como um todo, e faremos também, no final, algumas considerações sobre o programa em si. Então foi isso que a gente pensou aí no limite máximo de 1 hora de duração. Ela está perguntando aqui como seria montado o vídeo. Né? O vídeo, Magali, a gente pensou que nesse momento agora não tem nada pronto na cabeça da gente, não. Nesse momento é reunir a coordenação do polo, o CIRDES, um aluno indicado aí para cada polo, para que vocês possam pensar nessa roteirização. Então, seria elaborada uma roteirização e, a partir dessa roteirização, a gravação. O que eu sugeri também é que, como a gente tem um setor de videoconf com um profissional técnico, né, em audiovisual, que a gente pudesse organizar um momento nesse momento da discussão, que ele pudesse participar para dar as orientações principais sobre esta produção, tá? E a gente teria que se programar para isso, para que a gente conseguisse pudesse apoiar todos vocês, os 5 polos, nessa produção, tá? Então, a ideia inicial foi essa. Mas como eu coloquei para o CIRDES, né, foi alguma coisa que a gente pensou a partir do que foi o passado, a abertura passada, porém agora conciliando todos os municípios numa mesma cerimônia de abertura, porque da outra vez nós fizemos com 3 municípios e 3 cerimônias e toda a programação individualizada. Esse ano a proposta é que a gente faça uma única programação, mas que atenda todos, tá? Essa questão do tempo, que está sendo perguntado aí pelo Polo de 7 Lagoas, vai depender de como que a gente vai receber essa orientação do próprio
técnico, né, que vai nos auxiliar. Não pode ser um vídeo grande, tá, gente? Quando a gente fala em vídeo, nós temos que pensar em quem está assistindo. Então, a durabilidade do vídeo não pode ser muito grande, não. Eu penso aí que no máximo, uns 5 minutos para cada vídeo, seria uma mensagem mesmo inicial, tá? Sim. A Cristina está comentando aqui 2 minutos, e eu também acho que deveria girar em torno, professora, De 2. de 2 ou 3 minutos. Né? Eu tive uma conversa. O problema é que 2 minutos a gente não dá conta nem de falar da pessoa que tá falando. Por isso que eu pensei aqui de, no máximo, talvez a gente chegar numa média aí de 3 minutos, 3 minutos e meio, tá? Para não deixar passar, porque a gente tem que pensar que nós vamos multiplicar isso por 5, né? Então, pensa bem, 3 minutos multiplicado por 5, 5 cidades, né, 5 municípios, então nós já teríamos aí 15 minutos de vídeo. Então, é claro que a gente vai ter aí, né, um chamamento de cada um, mas é mais ou menos isso, tá? A média para vídeos institucionais, gente, é 3 minutos. Se você passar disso, fica realmente muito cansativo. Então, menos, você pode pecar por menos, que 2 minutos não dá para falar quase nada. Mas 3 é uma média legal, dá para poder fazer uma apresentação institucional bem objetiva. E na realidade o que a gente quer como eu disse, vou repetir a expressão, é abrir as portas para que as pessoas busquem mais informação, né, sobre o município, sobre o programa, sobre programa que eu me refiro a Aproxime-se, sobre a programação propriamente dita. Então, esse vídeo é com este objetivo que eu havia pensado, tá? Eu, inclusive, tive uma conversa com o Hernani, né? E ele levantou a seguinte questão. Bom, o Hernani é o nosso profissional aqui, né, responsável pelo audiovisual, né? Ele me disse o seguinte: olha, de repente a gente poderia levantar a necessidade de cada polo, e a partir daí eu poderia dar sugestões. Mas, na verdade, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte: de repente a gente pode ter um momento de conversa, nós podemos pensar em uma estrutura de roteiro igual para todos, e aí o Hernani pode dar sugestões de imagem e captação de áudio, né? E aí cada um vem com a sua criatividade, expõe o que julgar necessário e importante. Essa é a minha proposta inicial. Se vocês estiverem de acordo, eu acho que a gente pode convidá-la para uma conversa e seguir mais ou menos nessa direção. Eu acho que isso procede, Cides, inclusive porque o Hernani, logo no início do como é que chama, do ensino remoto, ele fez para a gente, né, uma orientação que é uma coisa básica, é uma lauda, né, sobre essa questão da gravação, né? E como que a gente poderia fazer isso? Eu vou chamar de mais doméstico, não querendo descaracterizar o produto, mas querendo ser mais realista em relação às possibilidades de cada um de nós de produção, tá? Então, eu acho que esse acompanhamento, essa orientação inicial do Hernani seria muito bom, inclusive enquanto roteiro, né? Para que a gente pensasse esse roteiro aí, o que cada um pudesse falar. E depois a gente trabalharia numa reunião, a gente trabalharia e fecharia o roteiro de cada município e como que cada município iria trabalhar. Com a assessoria, eu estou vendo aqui que a Magali colocou a questão do setor de comunicação do município, né? Eu acho que aqueles que tiverem, né, a possibilidade de envolver o setor de comunicação do município seria ótimo, né? E nós colocamos aí, então, o setor nosso de videoconf para poder fazer todo o apoio e o acompanhamento dessa produção, tá? Cristina queria dar uma sugestão? Eu queria dar uma sugestão, assim, Cides. Eu estou produzindo um vídeo com o pessoal, né, para a jornada, assim. A minha sugestão assim, lá a gente colocou uma parte do pessoal para fazer pesquisa e desenvolver o texto, né?
que eu acho que poderia ser uma possibilidade, por exemplo, colocar, né, a coordenação de polo, você e mais um bolsista para cada polo, por exemplo, mais uma ou duas pessoas, para trabalhar nessa pesquisa de imagem, produção de texto, e de repente ver se com isso produzido e organizado, se o Hernani de repente aceitaria fazer a edição, sendo que o design vai fazer a parte, né, as vinhetas, essas coisas todas, assim, que acho que ele conseguiria dar um padrão, sabe, para os vídeos, porque se você distribuir muito para cada equipe fazer de uma forma, pode ser que você tenha um problema, assim, de não ter algo padronizado no dia da abertura, né? Então, e até pelo tempo, eu estou preocupada, porque a princípio essa ação não ia envolver bolsista, né? E agora ela está envolvendo, e a gente tem uma cidadania que vai coincidir com esse, né? Então, a minha sugestão é a gente tentar, né, que isso seja organizado de uma maneira mais simples, que possa contar com as pessoas em fases diferentes, para não ficar muita gente fazendo, sabe, as mesmas etapas, que isso costuma ser um pouco confuso, sim. Mas aí a minha sugestão é colocar o polo mais bolsista, mais você para definir e organizar, né? Ver se o nosso setor de audiovisual pode fazer uma edição. Pode ser uma edição simples, né? Eu acho que, devido ao tempo que está mais curto, acho que o Hernani, né, se ele aceitasse, acho que ele pode fazer uma coisa bacana, né? Contar com design também para mexer com essas telas que serão necessárias, para tentar chegar num formato de vídeo que seja o mesmo para todos. Claro que os assuntos não vão ser, né? E também um tamanho, assim, porque a gente está até discutindo no chat aqui, e realmente, gente, mais que 3 minutos nesses vídeos pode deixar o evento, assim, com uma parte bem, né, longa, e como a Graça disse, né, o pessoal é um pouco desagradável ter vídeos muito longos, né? E eu não sei como que você vai fazer para equacionar esse tanto de coisa em 1 hora, assim, vai ser bem complexo, né? Combinar com todas as mesas. Uma coisa também que eu vi ali, que eu fiquei um pouco preocupada, é representante de polo e cidade, vão ser um representante para esses 2 itens, ou um para cada, sabe? Essas coisas todas acho que vão pesar um pouquinho até no tamanho do vídeo, que se tiver gente demais para falar em 1 hora, de repente o vídeo vai ter que ser um pouco mais curto ainda. Mas enfim, é só umas questões assim que eu estava colocando e te dando essa sugestão de tentar simplificar o processo, porque o prazo está curto, né? E aí pensar também que a gente tem outras atividades envolvendo principalmente os bolsistas que vão estar sobrepostas, tá? Nesse próximo mês. É isso. Deixa eu falar, parece que, pelo que a Cristina colocou, não sei se ficou claro qual que é a proposta. Na realidade, a gente não está pensando em nada complicado, não. Nós estamos pensando numa coisa bem mais rápida, né? Como nós colocamos aí 1 hora para tudo, e que as representações que fossem sentar à mesa, eu sugeri inclusive ao CIRDES que procurasse o cerimonial do gabinete, porque quando existem sessões, né, de representação da universidade, é importante que o gabinete oriente em como fazer. Por exemplo, nós vamos ter os coordenadores de polo, mas se nós tivermos coordenadores de polo e prefeitos, tá? A fala institucional é daquele que hierarquicamente é o maior. Então, seria o prefeito que iria fazer essa fala. O coordenador, ele mencionaria o polo propriamente dito. Então, nós temos que compor primeiro a estrutura para a gente saber das falas, por isso que eu falei que quem nós vamos convidar para estar sentado à mesa vai ter direito à fala, que seja 1 minuto, 2 ou 3, mas terá direito à fala, né? E a gente tem que pensar se neste prazo, se nós vamos ter esses representantes institucionais da Prefeitura, da Secretaria de Educação ou qualquer outra secretaria, de todos eles, porque senão realmente fica inviável. Então essas são sugestões que agora, em cada um dos municípios, a gente vai fazer esse levantamento e depois, em relação ao vídeo, o vídeo vai ser
esse segundo momento, tá? Então, esse segundo momento é uma produção, uma coisa que já vai estar pronta, não vai ser surpresa para ninguém desse grupo aqui, né? Mas é um vídeo que vai expressar e dar sobre a cidade, mas dando boas-vindas para a atividade em si, abrindo as portas da cidade para a atividade em si. Então, por isso é importante ter um roteiro, para que neste roteiro a gente possa orientar com a criatividade de cada município o que ele achar que é importante falar sobre o município dele, dentro daquilo que a gente está colocando sobre isso, tá? Então, por isso é que eu estou colocando para vocês a questão da nossa, da necessidade da gente pensar junto aqui, mas não tem nada fechado. Nós vamos agora partir para a construção. E essa construção, ela tem alguns pontos que são fundamentais para todos os municípios, tá? Inclusive a questão da participação, gente, que a gente sabe que a participação nesse tipo de evento, ela é muito mais política, ela tem uma representação política. E a gente tem que ter um certo cuidado com essas questões. Então, a consulta ao nosso cerimonial, né, enquanto FMG, é fundamental. A gente teve no semestre passado, na edição passada, algumas representações, foi tudo muito tranquilo, tudo muito... não tivemos nenhum tipo de problema nesse sentido, muito antes pelo contrário. Foi muito elogiado por todas as autoridades que estiveram presentes, né? Mas eu acho que a gente precisa de ter este cuidado, tá? Este cuidado. Todos são muito bem-vindos, mas a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Eu vou pedir licença para vocês, gente, porque eu já recebi uma mensagem aqui que a outra reunião já começou. Eu vou para outra reunião, fiquem à vontade, né, para prosseguir aí nas discussões e já fechar a data. Eu acho que é isso aqui que a gente precisa, tá? Para que a gente não atropele todas as ações que são programadas. Lembrando que a abertura é a primeira delas, tá? Então, aí a gente tem que ver as demais a partir da sessão de abertura, tá? Então, acho que é isso que a gente precisa pensar agora, tá bom? Deixa eu ver aqui, Cristina colocou, acho que vale a pena pedir opinião do cerimonial. Desirê, eu acho que é sempre importante quando a gente tem uma representação institucional, não é só pela questão de prefeito, mas até dentro da própria universidade, né? E cada um, obviamente, no seu município. Cristina, vou formular minha questão aqui. Na produção de vídeos, contar com o aparato do CAED para a produção, para não sobrecarregar os bolsistas. É a nossa proposta. Desde o início foi isso. Foi envolver, né, o setor de videoconf. E aí, Cristina, você colocou uma questão em relação a aceitar ou não, mas não é nesse sentido que eu coloco, não. Eu coloco como uma atividade do CAED. Então, a gente vai entrar na nossa programação, tá? Para os bolsistas, porque esta ação não estava prevista para eles. Eu não sei como que, né, que estava aí a previsão e a programação deles, porque eu sei que tem uma série de atividades. Sim. Mas a gente vai tentar conciliar, né? Então, se for possível, eu acho que para eles é uma experiência muito boa, mas eu não pensei neles especificamente na parte técnica, não, de apoio técnico, não. Eu acho que o apoio técnico, ele é muito específico, então ele tem realmente que ficar com a parte do videoconf, que é um profissional, né, nessa área que possa orientar. Eles vão atuar, talvez, nessa parte inicial aí de organização, né, das ideias e dessa roteirização, o que eles sugerem para que seja contemplado no vídeo, tá bom? Eu vou então para outra reunião, gente, podem continuar, fiquem à vontade. Mais uma vez, se eu voltar, vocês já estiverem terminado, agradeço a todos, tá? Pela participação
e vou me inteirar das discussões aqui a posteriori, assistindo a gravação. Um abraço a todos. Então, o Cid, eu não sei se eu consegui me fazer entender aqui, mas é só porque eu estou te falando, como eu estou preocupada com os prazos, né, e com que não coincidam essas atividades para a gente poder, né, executar. Mas eu escrevi aqui a minha sugestão, né, eu acho que é isso que a professora Eliana até colocou ali também, é que eu acho que eles têm toda a condição de te dar sugestões de tema, né, a partir da pesquisa que eles fizeram, e até de ajudar um pouco na roteirização, né, que eu acho que pode ser feito em conjunto, né, tem tanto setor aqui disponível, eu vi que tem comunicação de município e tudo, e aí a minha sugestão mesmo, uma coisa que ela até já confirmou, que eu acho que dá um caráter mais, assim, de patronização e mais profissional também, afinal são vídeos de evento de abertura, né, não desfazendo do trabalho dos meninos, porque eles também são muito bons, mas eu acho que o que fazendo com o nosso aparato aqui, essa produção, pode ser que a gente consiga ter um pouco mais de facilidade. Mas é essa sugestão que eu coloquei, né? E aí depois vocês têm que, né? Acho que o desenvolvimento disso vai ser aí ao longo né, dos próximos dias. Sim. Bom, eu não sei quem colocou aqui, já me perdi um pouco no chat, eu não sei se foi a Magali, do Polo Confins, perguntou se não seria possível fazer uma pequena reunião, né, pelo que eu entendi, com um profissional do audiovisual aqui do CAED. Eu acho que se todos estiverem de acordo, a gente poderia fazer uma conversa, né? Eu, o Hernani, que é o representante do Videoconf, os representantes dos polos, nós fechamos o roteiro, e é isso, né? Particularmente, eu acho que se facilitar o trabalho de todos, eu acho que é isso que a gente tem que seguir, né? Eu também entendo que, e aí eu queria ouvir, talvez, os bolsistas, porque também teve a questão da jornada de extensão que a gente precisa considerar, e para não sobrecarregá-los, eu não vejo nenhum tipo de empecilho ou problema, né, de eu e o Hernani e o audiovisual desenvolver esses vídeos juntamente com a coordenação de polo, né? Que aí a coordenação, se tiver apoio da assessoria de comunicação do município, melhor. Se não, juntos, nós pensamos em uma solução. O que vocês acham? Eu acho essa proposta muito boa, Cid, assim, e aí a minha sugestão é utilizar mesmo o próprio AVA, né, como a gente tem feito, a gente abre uma estrutura lá específica, né, para abertura, que aí você pode conversar com o pessoal por lá, pode montar os roteiros por lá também com eles, né, e o Hernani também, se ele, né, quiser entrar e já participar dessa produção, eu não sei se ele trabalha diretamente dessa parte textual, mas a gente inscreve ele também. A Desirê, eu acho que ela vai querer também acompanhar e dar uma olhada no, né, no que estiver sendo produzido. E a abertura é uma coisa complexa, porque tem tanta gente envolvida, né? Depois vocês vão ter que passar pelo cerimonial da reitoria, pelo crivo deles lá, então é bom já ter alguma coisa, sabe? Assim, mais ou menos organizada para eles verem. E porque quando vai com o nome oficial das pró-reitorias, eles têm que aprovar, sabe? Mas aí, assim, a gente também, né, alguns eventos assim, se diz, eu estou à disposição para te ajudar no que você precisar, né, alguma coisa que você queira me perguntar. A Gisele também tem que ser envolvida nessa parte de convite, sabe, porque tem que ir oficialmente lá, tem todo um papel timbrado e umas coisas, sabe, que estão relacionadas. Mas aí eu acho bacana do jeito que você colocou, eu te agradeço por considerar essa questão dos bolsistas, porque realmente eu acho que não pode ficar pesado para eles, e se a gente conseguir fazer de uma maneira, né, que isso alivie um pouco, seria bom, foi muito bom, porque a jornada já foi uma surpresa, a data da jornada foi uma surpresa um pouco, sabe, que pegou eles assim no contrapé, e eles deram uma resposta muito boa, mas acho que a gente não, né, é importante pensar também e não forçar muito. Mas, e aí a gente está à disposição, tá? Eu estou à disposição, que você precisar também para montar lá no AVA, você pode me falar né, e a gente vai conversando. Eu acho que vai ser uma coisa, o resultado vai ser bacana, né? Dá um pouco de trabalho. Agora, uma coisa que você precisa pensar, eu acho que é legal a gente colocar aqui também, e definir de uma vez, é data, sabe? Que a data é uma coisa que pega quando envolve muita gente da parte oficial da universidade, sabe? Para colocar a participação, principalmente ao vivo, assim, você tem que pensar bem no horário e no dia, para ir no convite bem antecipado, assim, para ver se você consegue colocar todo mundo.
Bom, então, Deixar com assim relação gravado a, também excelente. sim, com relação à estrutura da mesa, eu já tive uma conversa com a Gisele, né? A gente já está procurando um contato aí do cerimonialista, né? Da reitoria. Até tive uma conversa com a Desirê, né, Desirê, para ver se ela tinha certo conhecimento sobre estrutura. Mas, enfim, também tive uma conversa com a Graça, então isso a gente já está olhando. Tá? Com relação aos convites, eu já tive uma conversa com a Gisele, tá? Eu já estou em posse do último convite. Então, primeiro é fechada a estrutura da mesa, né? E em seguida nós faremos o envio desses convites, né? Então é isso. Bom, com relação à data, né? Bom, a professora Eliane não está aqui, mas na reunião que eu tive com ela, bom, aquele período, né, que nós tínhamos começado, Cristina, é mais ou menos aquele, né? Seria ou final de junho ou início de julho, até, né, no máximo ali na segunda semana, né, na primeira quinzena de julho, né, eu não vou poder estar presente, mas eu acho que sim, essa organização vai estar, né, finalizada com antecedência. E aí a professora Eliane pediu, né, para a gente discutir isso aqui, porque cada polo, né, para saber, não sei, data dos polos, feriado, esse tipo de situação. Se vocês preferirem, lá no espaço do AVA, a gente também pode criar um arquivo onde cada representante de polo coloca ali uma sugestão de data, né? Eu acho que a gente também poderia fazer dessa maneira, porque aí a gente vai ter tudo organizado, depois a gente parte para uma votação, não sei, talvez algo nesse sentido. Ô Cid, só uma pergunta nesse sentido, você já pensou se vai ser durante a semana, como foi no ano passado? Ou a professora chegou a falar alguma coisa nesse sentido? Porque no ano Não, ela passado, pediu assim, para você mesmo fechar. Porque ela no ano pediu para a gente discutir passado, aqui, na verdade. Foi isso. o ano passado os eventos do sábado eles foram bastante esvaziados, assim, sabe? A gente achou que ia funcionar bem no sábado e na verdade o sábado de manhã, por exemplo, não funcionou muito bem, sabe? E é uma coisa que a gente vinha conversando, a Bruna até com a mão levantada, que acho que a gente pode deixar falar sobre isso. De repente, uma quinta-feira, uma sexta-feira à tarde, assim, é a minha sugestão, sabe? Assim, são assim, umas 17 horas, 18, 19, que acho que a gente fez no ano passado, assim, para a mesa de sexta, sabe? Aí é a sugestão que eu deixo, mas aí eu acho que vocês podem ver uma maneira melhor de a gente chegar numa data, mas não deixar muito para cima, assim, também, que isso pode ser problemático. Mas a Bruna está com a mão levantada, vamos deixar ela colocar aqui a opinião. Bruna, você quer falar? Sim. Oi, sim. Eu queria falar rapidinho, Cris, porque eu acho que o mais importante é a gente, assim, a experiência do ano passado a gente usar no sentido de que a gente não cometa os mesmos equívocos, né? Que a gente use como uma referência. Então, essa questão da data era um ponto que eu ia levantar, que a nossa experiência do ano passado em relação ao final de semana, contrariando o que a gente esperava, não foi de muita adesão às atividades. Eu vi muito isso presente nas entrevistas das coordenadoras de polo, também destacando esse aspecto, justamente porque num período de pandemia, que está todo mundo em casa, todo mundo já está tendo contato com tecnologia, com computador, celular o dia inteiro, durante todos os dias, então sobrecarrega muito essa questão no final de semana, que a pessoa entende como uma atividade extra. E quando a gente pensou nisso, foi justamente para que não seja em horário de trabalho, né, que não seja em dia útil, mas ano passado o evento de abertura foi na sexta-feira, acho que foi 18 horas, e é um horário bacana, assim. Eu acho que outro ponto também, para a gente poder manter o padrão do que a gente tem feito até então, é abrir a aba no ambiente virtual e que a gente convencione o uso do ambiente virtual para as decisões, para as conversas. Então, o reforço de que é necessário que a gente se comunique por lá. E aí eu sugiro que um fórum seja aberto, né, para que os bolsistas se sentirem confortáveis e pontualmente conseguirem ajudar, que assim eles façam. Mas eu também queria fazer essa defesa junto ao que a Cris colocou, porque acho que eles tiveram
a gente conversou bem, assim, no sentido de, apesar de também termos sido pegos de surpresa em relação à jornada de extensão, se isso não estaria muito além, e a gente chegou à conclusão que não, que estava até então possível, mas a gente sempre flexibilizando prazos, fazendo acordos combinados com eles, e eu acho que nesse momento eles não conseguiriam, apesar de toda a expertise que eles têm, e têm mesmo, produzem textos muito bons, conseguem escrever do dia para a noite, mas eu acho que nesse momento a gente poderia contar com eles de maneira mais indireta. Então, também, né, não estou envolvida diretamente nessa ação, mas eu queria colaborar no sentido de que as decisões, né, o que estiver sendo decidido, tem um registro disso no ambiente virtual para todo mundo estar a par e também para todo mundo poder contribuir dentro das possibilidades de cada um, né? Eu acho também que a gente tem que ter centralidade em algumas visões, porque se a gente abrir demais também a gente não vai caminhar. Então, por exemplo, eu acho que a escolha da data, acho que é uma boa a gente sair da reunião aqui com uma data em mente, porque se a gente for ouvir a demanda de cada um num momento posterior, talvez a gente não consiga chegar nunca a uma data. Então, é só assim o que eu tenho em mente, mas também me coloco à disposição para ajudar caso seja necessário. Bom, eu acho que a experiência do último ano ela é extremamente importante para a gente tomar essas decisões. E é curioso você falar sobre isso, porque, né, à medida em que eu ligava para um, para outro, para tirar uma dúvida, né, a questão da montagem da mesa, por exemplo, muitos me falaram isso, né? Por exemplo, Desirê tem horário de aula, né? Conversando com o Thiago, né, que é o nosso profissional do suporte, ele também me falou sobre isso, né? Inclusive ele falou a questão dos sábados. Então é isso, acho que está todo mundo muito bem alinhado. Então, quanto a isso, eu não vejo nenhum tipo de problema, né? Eu abro posso abrir uma abinha lá no nosso ambiente, lá a gente conversa, lá a gente discute, né? E é isso, assim, por mim pode ser durante a semana, não há problema algum, né? Eu vou no sentido aí da opinião de vocês. Eu acho que poderia ser quinta ou sexta, a partir das 17, mas eu acho importante o seguinte, acho que a gente poderia aqui, de repente, fazer como a Bruna falou, né, propor um dia, né, bom, talvez haja aí uma discussão um pouco mais, né, intensa, porque é muito difícil fechar a data, mas eu também gostaria de ouvir os outros profissionais que estarão envolvidos, né, por exemplo, o Thiago, que vai fazer todo o suporte, ele pediu para a gente avisá-lo sobre as nossas intenções, porque ele também tem comentários a fazer nesse sentido. Então é isso, tá? Da minha parte pode ser quinta ou sexta, né? Eu vi que já se manifestaram no sentido de ser a partir das 17, né? Para que todos possam chegar em casa, tranquilo, por mim, tudo bem, tá? Minha única sugestão, se for possível, né? Se for se todos, né, compreenderem que vai ser o melhor, a minha sugestão é que seja no final de junho, fica um pouco mais apertado, mas essa é a minha sugestão. Ô Cid, então vamos fazer o seguinte, eu vi que tem um consenso entre quinta e sexta aí, né? Tem alguém, gente, que assim, acha que o fim de semana é muito, muito produtivo? A gente chegou, pelo menos até onde a gente viu, e nos retornos dos questionários mesmo, e até na certificação, a gente viu que o fim de semana realmente não deu o resultado que a gente esperava, né? Mas aí, se a gente chegar pelo menos num consenso de que é semana, eu acho que o CITES pode, né, a partir lá do AVA, propor umas 2 datas, por exemplo, sabe? Ou 2 quintas ou 2 sextas, e aí eu acho que sim funcionaria, sabe? Uma votação de uma semana, sabe? Mas aí acho que isso tudo vai depender também, e o CITES, eu tenho certeza que ele está considerando isso, porque como a gente tem autoridade envolvida, né? Depende de agenda da professora Eliane, depende de algumas coisas também, né? Mas eu acho que ele pode, né, né, pensando na data, agora ele colocou aqui finalzinho de junho, por exemplo, de repente colocar lá, né, 24, 25 ou 1 e 2, né? E aí, a partir de 2 datas, 2 blocos de semana específico, assim, a gente pode até, se for possível, fazer uma votação, mas pensando, gente, que pode ser que surja alguma coisa na agenda de um pró-reitor, por exemplo, que nos obrigue a ficar no dia X, né? E aí a gente tem, né, o CIDES vai saber falar disso, assim. Aí o que você acha, CIDES? Eu acho que a gente pode fechar, né, o tempo nosso está avançando, na organização lá da aba, né? Nessa questão que a gente colocou, então, de que vai ser uma produção que vai, né, envolver uma representante
do polo, né, o pessoal do design, o audiovisual, você, né, o Thiago também está envolvido, e aí também a gente deixa aberto para os bolsistas também dar a contribuição deles, né? E aí essa questão de pensar em umas possíveis datas e colocar no ambiente para o pessoal opinar, né? Mas aí pensando, gente, que como o Cides mesmo falou, não é possível conciliar todo mundo, então pode ser que alguém tenha alguma coisa, né, complicada na data. Eu, por exemplo, tenho aula à tarde, em alguns dias, mas aí eu vou considerar e vou organizar minha participação pensando nas datas que vão ser propostas, né? Claro que não vai ter uma data que vai atender 100% todo mundo, mas a gente vai, né, tentar chegar aí numa margem, né, aceitável para todos, pensando que uma mesa de abertura ela é complexa mesmo, tá? Você acha que pode ficar assim, Cides? E aí a gente organiza no ambiente para fazer as conversas por lá? Sim, claro. Enquanto isso, né, eu continuo tentando contato lá com o cerimonialista, né, vou colocar a sugestão de estrutura, né, da mesa e a gente vai conversando, tá bom? Qualquer sugestão aí no sentido de acrescentar para a gente melhorar o nosso, né, o andamento das coisas é muito bem-vindo, tá? Uhum. Então, gente, em relação a isso, mais alguma coisa para colocar? Assim, a gente pode já ir caminhando aqui para o encerramento, que a gente já está estourando no tempo já. Tranquilo, Cites? Podemos fechar então com isso? Você tem mais alguma coisa para colocar? Não, da minha parte é isso. Obrigado, viu, gente? Tem sido um prazer. Queria dar os parabéns aos bolsistas, achei muito interessante, tá bom? E é isso. Vamos adiante. Joia. Então tá, Cides, obrigada, tá? Aí, gente, então, alguém tem mais alguma questão urgente para colocar? Alguma coisa, né? A gente vai ter um espaço para conversar sobre isso lá dentro do ambiente, tá? Então, eu peço todo mundo para ter um pouco de paciência para a gente organizar isso lá. Eu vou abrir a aba lá hoje, aí o Cides fica, né? Ele fica por conta lá de mexer com as coisas e organizar do jeito que ele achar melhor, tá? E aí conversem sempre por dentro do AVA, gente. Tentem registrar para lá, porque para nós é importante, até para a gente não ficar perdido nas conversas, tá? E aí vai ter fórum lá dentro, né? A gente tem um grupo do WhatsApp também para alguma coisa urgente, mas o foco nosso de conversa é o AVA, tá? Então vamos tentar conversar sempre por lá, tá? Coloquem as dúvidas, conversas, sugestões, tudo lá dentro, lá, e a gente vai colocar todo mundo que tiver, né, que participar aí lá dentro inscrito. Se tiver alguém dos polos, por exemplo, que não conseguiu acesso ainda, pode entrar em contato comigo depois, tá? A Flávia, por exemplo, acho que não está inscrita, e tem uma pessoa também do polo, acho que de Jabuticatubas, mas depois a gente conversa, tá? Então é isso, gente. Alguém da assessoria, mais algum comentário? Os bolsistas, equipe, né, pessoal? Ramiro, fala aí para nós, Ramiro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Não, só relembrar que o curso de Introdução à Educação à Distância começa na próxima segunda-feira. Todos eles estão cadastrados, né, os bolsistas, as coordenadoras e as pessoas da equipe do Polo que as coordenadoras indicaram. E a partir de segunda, quando vocês fizerem um login no CAED virtual, já vai estar disponível o link para acessar o curso. E qualquer dúvida, tem um fórum lá também que a gente pode responder, tá certo? Bom curso para vocês. Obrigada, Ramiro. Maria, a Graça também está com a mão levantada. Eu só queria fazer uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Ó, boa tarde. Só para deixar todo mundo mais tranquilo, mais ciente, eu já estou ótima, já passei pela Covid e ontem retomei minhas atividades normais, tá? Que bênção, Graça, que bom. Nossa, foi bênção nisso, eu só perdi olfato e paladar, no mais foi só um pouco de cansaço à tarde, mas agora já estou ótima. Inclusive ontem eu me arrisquei a ir à academia e estou até o presente momento sem nenhum problema, mas vou ver se vou conseguir continuar. Entendeu? Firme e forte, né, Graça? Firme e forte. Então tá bom. Mas aí eu só queria fazer uma pergunta, se nesse período, inclusive, do evento, a Desirê seria inserida lá no AVA, né? Porque eu acho que seria interessante ela ficar a par dessas coisas todas que serão dialogadas, né? Uhum. A Desirê já está inscrita, Graça. Já está inscrita? Tá sim. Quem não está aqui é só uma pessoa de Jabuticatubas, a Flávia, que acho que eu não sei que polo que é, gente. Depois vocês me falam qual que é, que eu vou inserir lá, tá?
E aí faltaria colocar Hernani, se ele tiver interesse de participar, do Sabará, né, Alessandra? Depois você me manda pelo zap também direitinho, porque eu fiquei em dúvida depois se eu procurar os dados dela. Depois, acho que seria inserir o Hernani, se ele tiver interesse de participar dessa parte de texto e roteirização, acho que seria importante. E o Thiago também, se ele tiver, né, interesse, eu acho que é importante também. E a Gisele também. Assim, eu não coloco todo mundo. Na organização do evento. Depois pode ir, né? Se vocês quiserem depois, né, até ser excluídas, eles pedem, a gente tira. Mas acho que são eles, né, que não estão, mas aí depois o CITES mesmo consegue colocar quem estiver envolvido, né? E aí eu vou inserir a Flávia e mais a secretária lá do Polo de Jabuticatubas, né, Naí? Depois você me manda o nome dela. É só as duas que estão faltando. Mas o resto da equipe tá toda lá, tá, gente? E aí lembrar, aproveitando que a Graça colocou aí para nós, frequência de acesso, tá, gente? Porque esse ano a gente vai basear muito no AVA, tá? Então, se tiver perdido, é só entrar lá, mandar mensagem, que vai estar. A gente vai tentar deixar tudo bem organizadinho para todo mundo saber tudo lá por dentro, tá bom? E aí, uma outra informação, que na hora que você estava falando, eu acabei não passando essa informação, é que a gente, com a reunião de equipe, né, da reitora, nós tivemos a informação de que a Beth, aquela funcionária que era subchefe de gabinete, né? Ela aposentou no finalzinho do ano passado, esse ano ela voltou, e agora ela está na COP, como responsável pelos cerimoniais da reitoria, de modo geral. Então, eu vou tentar localizar o contato dela, e aí passo para o CIDES e passo para vocês também, quem quiser, para a gente poder ir conversando a respeito disso, pegando orientação com ela, até mesmo a ordem das falas, quando que põe vídeo, quando que não põe, mas eu vou tentar localizar o contato dela e aí eu vou passando para vocês também. Pode ser? Que bom, Graça. Sim, nossa, ajuda demais, que essas mesas não podem ter erro, né, Graça? É uma coisa cheia de detalhinhos ali, não pode ter erro. Exatamente. Aí, assim que eu tiver essas orientações, eu vou passando para vocês também. E aí, se vocês quiserem, eu vou passando no próprio AVA, que aí fica para todo mundo. Por favor, tá, Graça, para ficar registrada lá. Então tá. Okay. Gente, mais alguma coisa? Podemos encerrar, então? Por mim, tá tranquilo, pode encerrar. Tá. Magali, quem não recebeu acesso meio de acesso do curso, por favor, me manda mensagem, depois que eu verifico, tá bom? Ou manda lá no grupo, que o Ramiro olha se for do curso de introdução. Tá joia? Manda lá o nome, e aí ele confere pra gente, por favor. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Estou aqui apertando para a gente terminar no prazo, porque né, deselegante passar. Mas essa reunião vai ficar gravada. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar lá e acompanhar, tá bom? Abraço para todo mundo e a próxima.